Se você tiver a sua máscara, não tem problema você levar não. Às vezes porque isso é muito de uso pessoal, né? Às vezes você já confeccionou a sua máscara e quer colocar, né? Enquanto tiver aí o risco de contaminação, né? Todos vamos estar ali de máscara, né? Protegidos, com a mão lavada, né? Estaremos tomando todos os cuidados. Então você pode levar a sua. Se por acaso você esquecer, nós estaremos ali com máscara para fornecer você, tá? Mas é bom, se você tiver, né? É bom você já ir preparado, né? Eu quero mandar um abraço todo especial, desejar a paz do Senhor para todos os nossos irmãos que estão aí nos bairros, né? Nós temos irmãos lá no Jardim dos Pescadores. Deus abençoe meus irmãos que estão acompanhando esse culto, né? Acompanhando os programas, né? Que nós temos aqui durante a semana. Né? Nós estaremos aqui, se Deus quiser, na quarta-feira, ministrando uma palavra de Deus para o seu coração. Na quarta-feira, né? Estaremos aqui ministrando e vai ser um pouco mais cedo, né? Vai ser a partir das 18 horas, porque nós temos a hora do Brasil, né? Vai ser 1 hora que nós vamos estar aqui ministrando uma palavra de Deus para o seu coração. Na quarta-feira passada, estava aqui o pastor Esteu, né, dando estudo bíblico, né, falou uma palavra muito interessante, né, que é sobre a parábola do semeador, né, e aplicou muito bem a mensagem. E querendo Deus, se for da permissão de Deus, eu estarei aqui na quarta-feira, né, com vocês. Eu peço já a oração, né, para que a palavra de Deus ela venha fluir tanto na nossa mente e também ela venha ter o endereço certo, venha falar com você, venha te ajudar, venha edificar a sua vida, né? Então continue orando por nós, porque querendo Deus, nós estaremos aqui na quarta-feira, né, ministrando uma palavra ao seu coração. E nós temos também, irmãos, no sábado, né, a escola bíblica dominical, aonde, né, o pastor já esteve aqui, né, ministrando a lição da escola bíblica dominical, né, e no próximo sábado também teremos a escola bíblica dominical. Vai ter um professor aqui ministrando a palavra, né, ensinando a palavra para você. Então, nós estamos aqui no programa, nos cultos, né, falando para você que não pode estar na igreja, né? Os irmãos que estão aí ainda de quarentena, está na área de risco, né? Você pode ter acesso aos trabalhos da Igreja Assembleia de Deus. Você pode ter acesso no YouTube, você pode ter acesso nas redes sociais, né? E você pode também, dentro do seu tempo, ouvir, né, através do programa de rádio, né, que nós temos aqui regularmente. Então, continue orando por nós, continue orando pelos obreiros, né, que participam, né? Nós vamos louvar o Senhor, né, Douglas? Agora vamos louvar o Senhor e você pode ligar e participar, né? Pode ligar. Você às vezes fala assim, pastor, eu queria contar um testemunho, eu queria falar aí, mas eu queria falar ao vivo, né? Nós vamos atender você. E às vezes você quer contar um testemunho e você está tímido para falar no programa de rádio, né? E gostaria que a gente mesmo falasse, mencionasse o seu testemunho aqui. Nós estamos aqui para te ajudar, meu irmão, né? Se você tem dificuldade para falar, nós vamos te ajudar, vamos contar o testemunho aqui. Se você permitir, lógico, né, que a gente fale o seu nome, nós vamos falar. Claro que tudo dentro da permissão, né, sua, né? Então, eu quero que você participe conosco, né? Vai ser bênção pura a sua participação aqui. Nós vamos continuar louvando ao Senhor nessa noite.
muito ruim. Ou o celular dele é horrível. Ele mandou um alô, você tá ligado no programa? Para todos os ouvintes. Deus criou os céus e a terra com muito amor. Criou tudo que há no mundo e sobretudo assim criou. Observei toda a criação e cheguei a uma conclusão. Vejo o homem de alma e coração, a maior obra de suas mãos. Deus, grande amor de Deus, incomparável Criador. Deus, arquiteto e Senhor. Deus, incomparável Criador. No princípio, Deus criou os céus e a terra com muito amor. Criou tudo que há no mundo e sobretudo assim criou. Observei toda a criação e cheguei a uma conclusão. Vejo o homem de alma e coração, a maior obra de suas Mas, Senhor, grande amor. quem tá falando? Quem? Oi, Luiz Ivone, tudo bem? Rio da Água 32? Incomparável Criador. Ah, não sei, velho. Deus, arquiteto e Ah, da linha da Prata, 36. incomparável Criador. Glórias a Deus, você está no culto da Assembleia de Deus de Três Marias. Deus abençoe muito a sua vida nessa noite. Daqui a pouquinho nós estaremos ministrando uma palavra de Deus para o seu coração. Continue conosco aí, nos acompanhando, né? Estaremos também orando por você, né? Você que queira pedir oração, né? Nós estamos aqui abertos, pode ligar, participar ao vivo, né? Nós estamos aí numa fase de adaptação, né? É o momento para isso, o momento nos oferece isso, né? Estamos adaptando a questão dos cultos já na igreja, né? Estaremos cultuando a Deus, uma hora, né? Estaremos tendo a escola dominical 1 hora, né? E também o culto à noite, nós estaremos tendo 1 hora de culto, né? E se tiver mais irmãos, nós estaremos acrescentando, né, mais cultos ou adaptando ao ambiente que nós temos, né? Mas nós estaremos à disposição dos irmãos, né? À disposição da cidade de Três Marias, né? Orando
pelas nossas autoridades, sempre a gente faz isso, né? A gente ora pelas autoridades do nosso município, né? As autoridades estaduais também, né? O nosso Brasil, a gente sempre faz oração em favor da nossa nação, né? E agora ainda mais estamos orando pelo mundo, né? Porque esse choque aí foi um choque que atingiu todas as pessoas. Mas fique firme com o Senhor, né? Cultue a Deus. Eu tenho certeza que muitos irmãos têm feito culto em casa, né? O culto familiar, têm reunido a família para orar, né? Continue fazendo assim. E cuidando das pessoas que você ama, né? As pessoas que precisam de cuidado, né? E ore por elas. Deus abençoe muito a sua vida. Nós estamos tendo participação aqui. Continue conosco, né? Daqui a pouquinho nós estaremos ministrando a palavra de Deus. Estaremos louvando ao Senhor com mais um hino. Pois é, pastor, nós tivemos uma participação aqui da irmã Ivone, né? A mamãe da nossa irmã Vanessa, esposa do nosso pastor Charles, sogra do nosso pastor Charles, né, irmã Ivone, e ela está pedindo o hino da harpa, o hino de número 36. Você que gosta dos hinos da harpa aí, o hino 36, nós vamos estar passando para os irmãos aí, né? Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Oi, pode falar. Pode Senhor, quem fala? Olha, quem aqui sempre aparece, hein, maninho? Pode Senhor. Glória a Deus, aleluia, Deus abençoe a irmã Ivone, né, pela participação. Esse foi o pedido dela, que ela queria ouvir o hino de número 36. Deus abençoe a irmã Ivone pela sua participação. Todos que estão ligados aí na Rádio 87, este é o culto, né, do programa Desperte Viva, né, da Assembleia de Deus de Três Marias, né. E agora nós vamos colocar aqui um oferecimento da irmã Ludmila, né, ela ligou aqui, está pedindo um hino.
para o Caio Henrique, né, lá da Rua Curvelo, né, ali nos detentos, né, cela 4. Deus abençoe, irmão Caio Henrique, todos os detentos que estão aí, tá bom? A irmã Ludmila está mandando para você esse oferecimento em especial, né? E o hino que ela pediu, que eu poderia escolher de qualquer um, né, da nossa cantora Ludmila Ferber, né? E o hino é Um Novo Começo. Deus abençoe. Então tá, aí no finalzinho eu vou orar. Tá bem, graças a Deus, tá bem. Tá tranquilo. Tá, Senhor, Deus abençoe. Tá bom, a gente Depois da entende. noite vem um novo dia. Nós entendemos, a gente tá orando pra senhora e pra sua família, tá bom? Depois da tempestade vem a calmaria. Depois de toda a história que acabou, se foi escrita aos pés da cruz, foi só um ciclo a mais que se fechou e uma nova porta vai se abrir, vai se abrir. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Depois da noite vem um novo dia. Alô? Agora estou ouvindo. Depois da tempestade vem a calmaria. Hino de número? Depois de toda a história que acabou, Você quer entrar no ar? Ele não vai dar essa saudação para nós? foi só um ciclo a mais que se fechou. Não, moço. Não, mas aí essa saudação é o seu que não passa na igreja. Vou colocar o celular agora, peraí. Em Deus sempre haverá. Glória a Deus, irmão. Nós temos aqui uma participação ao vivo, né, do presbítero Israel ali, do aeroporto, e ele vai estar dando uma saudação para a igreja. Pode falar, irmão Israel, você está no ar. A paz do Senhor para todos. Baixa o seu rádio, por favor. Eu gostaria de estar deixando o hino da Arte Cristã para todos os irmãos ouvintes da rádio. É o hino número 7. E também um texto da palavra do Senhor, bastante conhecido, o Salmo 40. Ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós sabemos que esse Deus, né, que nós servimos é um Deus que atende quando a Ele clamamos. Sabemos que nos dias em que nós estamos vivendo, nós sabemos que o Senhor é que tem ouvido o clamor, não só da minha pessoa, mas de todos aqueles que servem a Ele e tem nos dado vitória até aqui. É Ele que tem nos dado a vitória, é Ele que tem a saída. Que todos os irmãos, ouvindo essa rádio, possam saber que temos um Deus que tem um cuidado especial para com as nossas vidas e que tem um guardado especial para cada vida. Ele é que guarda, Ele é que protege, Ele é que livra. Se Ele não nos proteger, ai de nós não estaríamos mais aqui. Mas nós sabemos que em tudo Ele está nos
Vendaval, agora também esse vírus que tem assolado toda a humanidade, se não for Deus para estar do nosso lado, para nos guardar, com certeza não teríamos esperança. Mas a nossa esperança está no nosso Deus, que criou todas as coisas e tem um propósito sobre todas as coisas. E sabemos que tudo isso vai passar e o nome de Deus vai ser glorificado através da nossa vida. Aleluia. Que Deus abençoe a cada irmão que está ouvindo nessa hora, essa rádio. E continue sintonizado, ouvindo e participando. Assim eu agradeço essa oportunidade. Deus abençoe o nome de Jesus. Deus abençoe o presbítero Israel ali do aeroporto, né? E o hino que ele pediu para todos os ouvintes é o hino de número 7, Cristo cura sim. Deus abençoe. Glória a Deus, esse foi um hino pedido pelo nosso presbítero ali, né, irmão Israel, ali do aeroporto, e sua saudação também, Deus abençoe pela participação, né, e o hino que ele pediu, que nós acabamos de passar, foi o hino de número 7, né, da nossa harpa cristã, né, e os irmãos que acabaram de ligar o seu rádio, você está ligado no culto da Igreja Assembleia de Deus de Três Marias, Ministério Internacional do Guará, né, agora nós temos aqui uma participação da nossa irmã Emília, né, um abraço para nossa irmã Emília, né, o seu esposo, irmão Oliveira, para toda a sua família, né? Deus continue abençoando. E ela também pediu um hino aqui, espera só mais um pouquinho, né? Com Márcia L. Deus abençoe, irmã Emília, pela sua participação. Não desista, a promessa
vida de tormento, sua vitória vem. Pra tudo é Deus que tem um tempo. Deus não é homem pra que minta, meu irmão, vê se me entende. Saiba que nada é da sua forma, pois tudo é no tempo dele. Eu não sei por que te abraça em desespero. Vai dormir tranquilo, a palavra diz assim. Por você Deus está velando o tempo inteiro. Espera só mais um pouquinho, deixa que ele vai agir. Espera só mais um pouquinho que Deus vai agir. Espera só mais um pouquinho, a bênção vem aí. Espera só mais um pouquinho sem desanimar, porque a promessa feita jamais falhará. Espera só mais um pouquinho que você vai ver. O extraordinário vai acontecer. A bênção não vai ser pouca, Deus vai conceder vitória pra você. Ei, você está pensando errado, agindo pelo desespero. Não desista, a promessa está de pé, porque Deus está te vendo. Largue pra trás esse dilema de lamento. Não faz sentido a sua vida de tormento. Sua vitória vem. Pra tudo é Deus que tem um tempo. Deus não é homem pra que minta, meu irmão, vê se me entende. Saiba que nada é da sua forma, pois tudo é no Um tempo dos obreiros lá do dele. pastor Mateus está perguntando se já Eu está não sei perfeito por que aqui te abraça nessa em igreja. Só repete o que o desespero. senhor falou de novo. Vai dormir Os irmãos tá tranquilo, ligado? a palavra diz assim. Por você Deus está velando o tempo inteiro. Um obreiro teu, um boi, claro, Espera só moreninho, mais um Marco pouquinho, Antônio, deixa Mateus. que ele vai agir. Espera só mais um pouquinho que Deus vai agir. Espera só mais um pouquinho, a bênção vem aí. Espera só mais um pouquinho sem desanimar, porque a promessa feita jamais falhará. Espera só mais um pouquinho que você vai ver. O extraordinário vai acontecer. A bênção não vai ser pouca, Deus vai conceder vitória pra você. Espera só mais um pouquinho que Deus vai agir. Espera só mais um pouquinho, a bênção vem aí. Espera só mais um pouquinho sem desanimar, porque a promessa feita jamais falhará. Espera só mais um pouquinho que você vai ver. O extraordinário vai acontecer. A bênção não vai ser pouca, Deus vai conceder vitória pra você. A bênção não vai ser pouca, Deus vai conceder vitória pra você. Vitória pra você. Graças a Deus, nós temos a participação de muitos irmãos, né? Das nossas congregações fora, Patos de Minas, Boenópolis, né? Os irmãos ali de João Pinheiro. Deus abençoe os irmãos, né? E nós temos uma participação do irmão lá de Patos de Minas, né, irmão Antônio. Ele nos perguntou aqui sobre os cultos, se nós estamos voltando aos cultos, né? Nós estamos voltando, né, com restrição, claro, né, observando as ordenanças do nosso município, né? Estamos voltando sim, né? Vamos estar adorando a Deus, né? Claro que cada cidade, né, tem o seu decreto, né? Nós estamos seguindo o decreto aqui da nossa cidade. Deus abençoe você, irmão Antônio, em Patos de Minas, né, que está preocupado, né? Com certeza também está orando por nós aqui. Muito obrigado pela sua preocupação e também pelas orações. Continue orando por nós. Daí nós estamos aqui na continuidade do trabalho, fazendo a obra de Deus, né? Espero que vocês aí estejam bem, né? Estejam orando,
né? E assim que for dado o sinal verde aí, né? Vamos seguir em frente, né? Vamos seguir em frente fazendo a obra de Deus, porque o nosso objetivo é ganhar almas para o reino de Deus, é pregar a palavra de Deus, né? Levar a mensagem de Deus para os corações. Deus abençoe a sua vida e abençoe todos os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, né? Deus abençoe a sua vida, continue conosco e nós estaremos com mais um hino, né? Louvando a Deus. Daqui a pouquinho, depois desse hino, eu já vou estar ministrando uma palavra para o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dar um alô aqui para os irmãos que estão ligados na live, né? Do nosso Facebook aqui, né? Deus tem abençoado muitos irmãos, tem alcançado muitos irmãos aí depois do horário, dias depois, os irmãos estão assistindo os vídeos, né? Participando, né? Deus abençoe muito a irmã Piedade, né? A irmã da irmã Kênia está sempre participando conosco, principalmente nos cultos aqui à noite, no sábado, né? E nós vamos fazer o oferecimento, né? Ela está querendo ouvir um hino aqui, o Homem das Mãos Furadas. Mas antes disso eu quero agradecer aí pela participação, nossa irmã Terezinha, a paz do Senhor. Irmã Terezinha está sempre ligada com a gente aqui, né? Nossa irmã Piedade já disse, nosso irmão Davidson Fanafron, né? Deus abençoe o nosso amigo aí que está sempre curtindo os nossos vídeos, está sempre assistindo conosco. A nossa irmã Noemi Félix, minha mamãe, Deus abençoe, que está ali ligadinho no programa, né? E a nossa irmã Vanessa Soares, a esposa do pastor Charles do Novo Horizonte, também está sempre ligado conosco. Irmãos, Deus abençoe pela participação, né? A irmã Emília, irmã Oliveira, Deus abençoe. São irmãos que estão sempre participando aqui de forma substancial, nos dando audiência, né? Com suas participações. O presbítero Israel ali do aeroporto, Deus abençoe, irmão, você e sua família para a glória do Senhor, né? E eu quero deixar aqui, antes de passar esse hino, uma meditação, né, uma passagem muito conhecida, e por mais que nós não vejamos isso, é um momento propício para se dizer, olha, a passagem diz assim, olha, ô Jesus, misericórdia, ô Jesus, irmão Douglas esqueceu a passagem, sangue de Jesus tem poder, glória a Deus, aleluia. O Salmo de número 33, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Nós não podemos estar, a partir de amanhã poderemos, né, estar unidos, né, em um local físico, mas nós estamos ligados, unidos, né, no Senhor Jesus Cristo, com um só pensamento, né? O templo do Senhor não é só aquele templo físico, mas sou eu, é você, né, que abre o seu coração, e na sua casa, no seu trabalho, você pode estar adorando, você pode estar orando ao Senhor, você pode estar conversando com o Senhor diariamente. Você e eu, nós somos a igreja do Senhor. Por mais que não possamos estar todos juntos, mas nós estamos em espírito e em verdade na presença do Senhor. Amém? E o hino que a irmã Piedade pediu, né, é o Homem das Mãos Furadas, né, com os irmãos levitas. Deus abençoe a todos os irmãos. Está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Ele opera maravilhas, faz milagre acontecer. Caminhou por sobre as águas, porque ele tem poder. Ele abriu o mar vermelho e o povo passou a pé. O homem das mãos furadas é Jesus de Nazaré. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Mesmo a esperança morta, ele faz ressuscitar. Não existe impossível,
não há como duvidar. A viúva de Naim chorava o filho que perdeu. Jesus tocou no esquife e o jovem reviveu. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Lázaro estava morto, já fazia 4 dias. Também já tinha morrido a esperança de Maria. De repente chega o mestre e disse com voz de amor: Lázaro, vem para fora. E o morto ressuscitou. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Deitado em uma cama, trouxeram um aleijado. Por causa da multidão, subiram pelo telhado. Chegando em frente ao mestre, simplesmente ele falou: levanta da cama e anda. E o paralítico levantou. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele, sinta ele. Graças a Deus, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Você que tem uma Bíblia, né? Nos acompanha aí na leitura. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, e o versículo 13. Portanto, Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Eu li no livro de 1 Samuel, e é um dos livros históricos do Antigo. Então é uma história diferente das histórias que nós ouvimos e que lemos. Esse livro de 1 Samuel parece que ao ler esse primeiro capítulo, a gente entende que está contando a história de um casal, de uma família. A Bíblia fala sobre esse homem, né? Por nome Elcana, morava nas montanhas de Efraim. E ele casou com uma mulher, e como o objetivo de todo casamento naquela época era gerar filhos. A família grande, a família que tinha muitos filhos, principalmente filhos homens, era uma família honrada, era uma família abençoada aos olhos das pessoas. E Elcana casa com uma jovem por nome Ana, com esse mesmo pensamento de ter muitos filhos, de gerar filhos. Porém, Ana não dava filhos. E o tempo foi passando. Como o objetivo do casamento naquela época era esse, ter filhos, o objetivo de todo homem naquela época era ter muito filho, e era
uma permissão, não era vontade de Deus, mas Deus permitiu, em um dado momento na história da humanidade, que o homem pudesse ter mais de uma mulher. E Eucana, ele casa novamente com uma segunda esposa, por nome Penina, e essa dá filhos para ele. Aí começa aqui um conflito dentro da família de Eucana. E essa mulher, por nome Ana, primeira mulher, ela se sentia muito humilhada, porque para aquela época era uma humilhação a mulher não ter filho. E ela se sentia muito humilhada por isso. E como se não bastasse, ela também era muito humilhada por Penina, sua rival. E ela decidiu, então, orar a Deus. Ela decidiu colocar esse problema na mão de Deus. E ela foi orar no templo. Ela estava tão angustiada que ela não pronunciava palavras. Ela apenas mexia com os lábios e orava com o coração. O sacerdote procurou ouvir alguma palavra dela de oração e não conseguiu ouvir. E quando ela desperta, ela se levanta daquela oração, o sacerdote acha que ela estava embriagada e ela fala: não, meu Senhor, a tua serva está angustiada. Eu estou sofrendo porque eu sou considerado uma pessoa maldita na nação. Eu não tenho filhos. E o profeta Eli, ele profetiza para aquela mulher que ela teria um filho. E ela então faz um voto ao Senhor, que aquele filho que Deus estaria dando para ela, ao desmamar a criança, ela traria aquela criança para ser criado na casa de Deus. Olha, meus irmãos, como as coisas acontecem. Eu digo para você que Deus, ele é Senhor da história. Tudo que acontece na história da humanidade, Deus está acompanhando, Deus está presente, e é para a edificação do reino de Deus, e é para a glória de Deus. Os filhos de Eli eram possíveis sucessores do sacerdócio, mas eles não deram valor ao chamado. E Deus estava levantando uma pessoa. Deus estava levantando um menino de uma mulher estéril para assumir um papel tão importante na nação de Israel. Deus estava levantando um sacerdote. Deus estava levantando um líder espiritual para aquela nação. E é aí que nós precisamos entender, meus irmãos, que ao conhecer a história desse livro, nós vamos perceber que existe aqui 3 personagens importantes, ou seja, 3 pessoas importantes aqui. E a primeira pessoa é o Samuel. Samuel, aos 2 anos de idade aproximadamente, ele foi desmamado e foi criado na casa de Deus. E Samuel, embora vivendo entre pessoas que já tinham perdido o temor de Deus, era rebelde, desobediente, mas ele permaneceu, embora criança, ele permaneceu observando os ensinamentos,
do sacerdócio Eli. Samuel é a primeira pessoa importante desse livro. E a segunda pessoa importante desse livro se chama Rei Saul. E a terceira pessoa importante desse livro se chama Davi. E sobre essas três pessoas, eu quero fazer um comentário nessa hora. Samuel, ainda menino, estava deitado, ouviu a voz de Deus. Ouviu Deus chamar o seu nome. Ele não sabia ainda. Ele não tinha identificado a voz de Deus ainda. Ele não sabia quem falava com ele. Ele se levanta da cama, vai até o sacerdote e pergunta: o senhor me chamou? E o sacerdote: não te chamei não. Samuel volta e deita novamente, e ele ouve Deus chamá-lo novamente. E ele volta para o sacerdote e faz a mesma pergunta. E o sacerdote: não, eu não te chamei, Samuel. Mas quando a voz te chamar novamente, Samuel, você se levanta e diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus tinha orientação para Samuel, porque o trabalho que Samuel iria exercer seria um trabalho importante para o seu povo, seria um trabalho importante para a nação de Israel. Às vezes muitos irmãos ouvem a gente falar assim: nação de Israel. Quem é a nação de Israel? São os filhos de Israel, são os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó. Quando nós falamos nação de Israel, nós estamos falando dos filhos de Jacó, os 12 filhos. Quando nós falamos de judeu, nós estamos falando da tribo de Judá, de um dos filhos de Israel. E Samuel, ele exerceu um papel muito importante na nação. Ele cresceu, ele aprendeu, e ele foi sacerdote, ele foi juiz, e ele foi profeta. E a Bíblia Sagrada, a história, faz questão de mencionar que nenhuma palavra que Samuel falou caiu por terra. Mas Samuel estava diante de um povo. Samuel estava diante de uma nação. Um povo que observava as outras nações. Um povo que observava o tipo de governo que as nações tinham. E esse mesmo povo se reúne para fazer um pedido para Samuel. Um pedido que entristeceu Samuel. Um pedido que trouxe preocupação para Samuel. O povo reúne e pediu a Samuel que queria um rei. Como as outras nações tinham rei, eles queriam um rei. Samuel ficou muito triste. Ele foi orar a Deus. Ele foi falar com Deus. E Deus confortou o coração de Samuel. Deus falou: Samuel, fica tranquilo. Esse povo não está rejeitando você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Eu tenho te usado, Samuel, nesse tempo todo. E nenhuma palavra que você tem falado, Samuel, eu tenho deixado cair, mas eles não querem mais. Não preocupa não. Você vai ungir um rei. Você vai escolher uma pessoa de acordo com o que o povo quer. E vai ungir um rei.
E Samuel volta para o povo e fala da orientação que Deus tinha dado para ele, a forma de governo que o rei iria implantar, que tudo de melhor eles teriam que dar para o rei, do gado, da colheita, dos filhos, os impostos, eles teriam que pagar. E Samuel, então, prepara o óleo da unção. O primeiro óleo preparado para ungir um rei. Esse óleo não era um óleo comum. Era um óleo que tinha aroma. Era um óleo que tinha cheiro. E um dos ingredientes que tinha nesse óleo era a canela. A canela, ela exala um cheiro por muitos dias. Se for num ambiente aberto, a canela pode exalar o cheiro até por 60 dias ou mais. E Samuel prepara aquele óleo. Aproximadamente 3 litros de óleo foi preparado para ungir o rei. E Samuel unge o primeiro rei, um rei por nome Saul. Ele despeja o óleo sobre a cabeça de Saul. Imagine 3 litros de óleo. Era comum os homens ter cabelos grandes, ter barba grande. E o cabelo, a barba, ficava toda ensopada com aquele óleo. 3 litros de óleo. E era feito um pedido para que durante os 60 dias não fosse lavado, não fosse tirado aquele óleo. Para que aonde aquela pessoa passasse, ou quem estivesse perto daquela pessoa, sentisse o cheiro da canela. E soubesse, através daquele aroma, daquele cheiro, que ali era um rei que tinha sido ungido. E Saul começa muito bem o trabalho. Saul começa no temor, na obediência. Ele conquista algumas batalhas. Só que ele engrandeceu. Ele achou que não precisava mais de Deus, ele já tinha unção, e isso era suficiente. Mas o mesmo Deus que dá a unção, que manda a unção, ele também tira a unção. Tudo está no controle de Deus. E Saul entra pelo caminho da desobediência, caminho da rebeldia. Ele esquece de Deus. Era comum o sacrifício. E ele não espera pelo sacerdote. Ele mesmo faz o sacrifício. Ele comete uma série de erros que ele não podia cometer. E Deus então risca o nome de Saul do reinado. E Deus fala com Samuel: olha, Samuel, eu tenho rejeitado a Saul. Ele não serve para ser rei. Ele não pode ser rei. Ele não valorizou a unção. Ele não valorizou e desprezou
a palavra, ele desprezou a orientação. E por isso, Samuel, o seu nome será arriscado. Mas eu já tenho preparado um sucessor. Eu já tenho uma pessoa, Samuel, para assumir o lugar de Saul. Prepara novamente o azeite. Da mesma forma que você preparou. Coloca os mesmos ingredientes que você colocou da primeira vez. A mesma quantidade que você fez, os 3 litros. Prepara novamente. Porque eu já tenho uma nova pessoa. Eu já tenho um outro rei para ser ungido. Olha, Samuel, tem uma família lá em Judá. Eles são descendentes da tribo de Judá. E você vai nessa casa. O nome do homem é Jessé. Ele é o pai desse filho. Ele tem outros filhos. Mas quando você chegar lá, Samuel, você vai saber quem eu escolhi. Eu não vou te falar agora. Você vai chegar e você vai saber. Na hora em que você encontrar com os filhos de Jessé, você vai saber quem é o rei. Samuel, então, prepara o azeite, prepara tudo e vai a essa família, vai a essa casa. E quando ele chega lá, conversa com o pai daquela família, eles preparam um banquete, ele fala sobre a razão dele estar ali, porque Deus tinha mandado ele ungir um rei. E Jessé começa então a apresentar os seus filhos a Samuel. Samuel olhou a beleza, a força dos filhos. E quando ele olha, ele admira. E ele no seu coração pensa assim, é esse. Mas Samuel, ele precisava aguardar a confirmação de Deus. Passa todos os filhos que estavam ali na casa. E Deus falou para Samuel que não era aqueles. E Samuel então pergunta a Jessé, Jessé, você tem mais filhos? Ele falou, eu tenho. Eu tenho um que cuida de ovelhas. Ele é que cuida das minhas ovelhas, ele está lá no campo. E aí Samuel falou, olha, nós não vamos sentar na mesa enquanto esse menino não chegar. Aí foram chamar Davi. Aí Davi chega. Quando Davi chega, Deus confirma a unção de rei a Davi. Aleluia, Jesus. Samuel pega aquele azeite, os 3 litros de azeite, preparado com o mesmo ingrediente, e despeja sobre a cabeça de Davi. Cabelos longos, barba longa, o óleo espalha no cabelo, o óleo desce sobre o seu corpo. E Davi segue as recomendações. Ele volta do seu trabalho. Mas a unção de rei estava na sua cabeça. O perfume do rei estava no seu cabelo, na sua barba, no seu corpo. E alguns dizem que Saul
ele sente o cheiro da unção de Davi. Porque o judeu, irmãos, ele não é como nós. Às vezes a gente cumprimenta, pega na mão. Agora a gente não está nem podendo pegar na mão, né? Com esse coronavírus aí, não pode nem pegar na mão. Mas o judeu, ele não pega só na mão. Ele abraça. O judeu, ele beija, ele passa a mão no cabelo. Eu não sei te informar com precisão que momento foi que Saul ele percebeu o cheiro da canela, o perfume que estava no cabelo de Davi. Mas ele sentiu esse cheiro. E ele identificou esse cheiro. E ele lembrou que um dia ele recebeu esse mesmo perfume, essa mesma unção. E ele ouviu a voz de Samuel falando: olha, Saul, agora você é rei. E ele percebe. Alguns pregadores falam que foi numa caverna quando Saul entrou para fazer as necessidades, né? Davi estava lá na caverna. Ele sentiu o cheiro. Davi falou com ele. Mas não podemos afirmar quando foi. Mas Saul percebeu o cheiro do óleo da unção na cabeça de Davi. E isso trouxe uma fúria tão grande que Saul falou: eu tenho que matar esse homem. Esse homem não pode ser rei. Eu sou o rei, ele não pode tomar o meu trono. Ele não pode tomar o meu exército. Ele não pode tomar a minha nação. E Saul, então, revoltado, ele começa a perseguir a Davi. Ele vai atrás de Davi para matar Davi. O que nós aprendemos com essa história, meu irmão? É que se Deus te ungiu, se Deus te levantou, você pode ser perseguido, podem falar mal de você, podem fazer o que quiser com o seu nome, mas se você tem a unção de Deus na sua vida, ninguém tem poder para destruir você. Ninguém tem poder para tirar a fé que está dentro de você. Ninguém tem poder para tirar o conhecimento que você tem, que Deus te deu, a unção que Deus te deu, a graça que Deus te deu. Davi, ele enfrenta, irmãos, um rei que tinha um exército. Ele enfrenta a fúria de uma pessoa que tinha um poder para matar. Mas ele foge. Ele teve a oportunidade de destruir o rei Saul. Mas ele não fez, ele deixou para Deus. Isso prova, irmãos, que o ungido de Deus, ele não trabalha com vingança, não trabalha com ódio, não trabalha com revolta. Se você um dia ouvir alguém pregar com revolta, se você ouvir um dia algum pastor, algum seminarista, alguma pessoa que vai ensinar revoltado, que Deus é um Deus vingativo, que mata os seus inimigos, Davi foi ungido por Deus. E com a sua atitude, ele demonstrou claramente como deve ser um homem ungido por Deus. Ele respeitou a autoridade maior da época, que era o rei Saul. Saul não tinha morrido ainda. Ele deixou para Deus.
Ele deixou para Deus. Ele não colocou a sua mão. A outra coisa, ele recebeu a unção e ele ficou esperando o momento que Deus o colocasse no lugar que era dele. Ele não quis adiantar as coisas. Ele não precipitou. Oh, irmão, se Deus te deu a unção, se Deus te fez uma promessa, espera em Deus. O Salmo de número 40 fala da paciência. Esperei com paciência pelo Senhor. Às vezes as pessoas são muito precipitadas. Não, eu já tenho condição. Pastor, eu já fiz o seminário. Eu já posso pregar, pastor. Eu já posso ser pastor. Eu já posso dirigir uma igreja. Eu já posso dirigir uma congregação. Meu irmão, não é assim. Espera a hora de Deus. Espera o momento de Deus. Quando chegar a hora de Deus, Deus vai colocar. Deus vai entregar nas suas mãos. Tem muitas pessoas que têm um talento para louvar a Deus. Tem uma voz que... eu quero gravar CD porque estão me elogiando, a minha voz é boa. Não, meu irmão, tem um momento de Deus, tem a hora de Deus. Você pode estar cheio do conhecimento, a sua voz pode ser excelente. Você pode conhecer toda a Bíblia Sagrada, fazer seminário, mas se não for a hora de Deus, fica quieto, fica tranquilo, fica esperando. A hora de Deus vai chegar. Deus me prometeu, ainda não cumpriu, espera no Senhor. Eu sou pastor que creio em profecias, principalmente as profecias bíblicas. Eu creio em profecia, eu sou pentecostal, eu pertenço a uma igreja pentecostal. Eu sou pastor de uma igreja pentecostal também. Mas todas as profecias que nós ouvimos, nós precisamos esperá-la, o momento delas cumprirem. Precisa esperar. Você tem que esperar, meu irmão. Davi, ele esperou o momento. Davi, ele esperou a hora. E Davi, quando assumiu o reinado, ele assumiu com o propósito de cumprir a vontade de Deus. Mas como todo homem erra, Davi também errou. No Salmo de número 51, Davi, ele apela para Deus. Irmão, nós não estamos livres de cometer erros, viu? Mas quando cometemos, nós temos que apelar para Deus, pela misericórdia de Deus. Você sabe por quê? Porque o homem não tem misericórdia. A misericórdia pertence a Deus. Deus é que tem misericórdia. E Davi apela para Deus. E Deus tem misericórdia de Davi. E foi por isso, meu irmão, que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, Jesus. Um homem que agradou a Deus. Porque foi perfeito? Não. Porque se humilhou na presença de Deus. Eu te convido, às vezes você cometeu uma falha, isso está te acusando, está te perturbando. Humilha na presença do Senhor. Peça ajuda a Deus. Se você tem liderança que você confia, tem pessoas que você confia, converse com essas pessoas, peça ajuda, peça oração, e Deus vai te ajudar a levantar dessa situação. Então, meu irmão, como eu falei, é uma história, mas é uma história que tem propósito. É uma história que nos ensina. A história do primeiro livro de Samuel
é uma história que nos ensina, que nos edifica. Eu espero que você, que ouviu essa palavra, seja edificado por Deus, seja abençoado por Deus, que você receba força de Deus, receba alegria de Deus para a sua vida, receba a paz de Deus para o seu coração. E eu quero orar agora, porque tem alguns pedidos aqui em minhas mãos, né? Tem a irmã Cida, lá do São Geraldo, que pediu oração. Tem o Vanderlei ou Vanderli? Vanderli, Deus abençoe. Sobrinho da irmã Emília. É o sobrinho da irmã Emília, Deus abençoe a irmã Emília, né, a participação. Nós vamos orar agora pelo pedido, e muitos irmãos que estão necessitados, né, nós vamos colocar você nas mãos de Deus nessa noite. Pai, eu oro pedindo a tua bênção. A irmã Cida nos ligou, eu coloco a vida dela em tuas mãos agora. Vanderli, Deus, eu coloco em tuas mãos, abençoa. E todos os ouvintes, todos os irmãos que ouviu a palavra do Senhor nessa noite, que tem uma necessidade, que tem um problema, que tem uma dificuldade, Deus, olha nessa noite para a dificuldade que esse irmão está passando. Deus, toma em tuas mãos. Deus, e dá vitória aos teus filhos, abra as portas. Deus, dá vitória, Senhor, cura as enfermidades. Deus, livra dessa depressão. Deus, levanta, Senhor, essa vida para a glória do teu nome. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Meu irmão, Deus abençoe muito a sua vida nessa noite. Nós estamos encerrando o culto, né? Eu vou dar aqui a bênção apostólica, né, para que venhamos fechar esse culto nessa noite. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz, amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Melhor condição, panorama dos tecidos é o lugar, o atendimento especial pra valer, cama, mesa e banho.